De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Provocar o fim da própria vida é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a sétima na faixa etária entre 10 e 14 anos. Falar sobre o assunto é a melhor forma de enfrentar essa questão. Por isso, o Núcleo Pedagógico da FMPFase realizou um bate-papo com alunos, funcionários e professores sobre suicídio, mitos e verdades. Acho que o primeiro aspecto é estabelecer comunicação, diálogo com pessoas próximas e profissionais que sejam generalistas e especializados. O segundo aspecto importante é você fortalecer laços. Então, você tem que realmente buscar assim, quem é a rede de proteção, quem é o grupo de suporte, se ele se sente pertencido a esse determinado grupo. E o terceiro aspecto que eu acho que é muito importante é ver esperança, motivação, se ele tem planos de realização de alguma coisa, se, especialmente o jovem, no processo de formação de identidades, ele está caminhando adequadamente, se existem questões específicas com relação, por exemplo, à orientação sexual, identidade religiosa, identidade racial, identidade familiar, existem vários processos que acontecem ao mesmo tempo para o jovem que podem ser muito angustiantes. Então, acho que se a gente abordar pelo menos esses três aspectos, que já são uma quantidade enorme de informações e perguntas, a gente vai contribuir muito para a prevenção do suicídio nessa faixa etária especialmente. Eu acho que é importante o que nós vimos aqui, o olhar da psicologia, junto com o olhar da psiquiatria, com o olhar da sociologia, porque falar de suicídio, nós não temos o domínio de tudo, então nós precisamos de parceiros, para fazer esse acolhimento, para nos preparar para olhar do lado. Eu me vejo através do outro, como que é esse aluno que vem e tem que se sentir pertencente a esse grupo. Então, eu acho que essa palestra sensibilizou bastante. Tivemos vários alunos, inclusive nós abrimos para professores e funcionários. Por que só alunos e professores? Será que o funcionário também não é pessoa? Então, essa abertura foi importante. Acho que esse é um processo de trabalho. Teremos vários outros encontros, inclusive para falar sobre o sofrimento, o luto das pessoas que ficam, desse apoio, desse acolhimento. E assim a gente vai trabalhando um dia de cada vez. Acho que abrir esses temas é uma obrigação da instituição. E acho que quando a gente faz isso, a gente se coloca assim, eu também tenho angústias, meu colega também tem angústias, eu também perdi a minha mãe, eu também acompanhei uma pessoa que sofreu muito, eu também sofro. E aí eu posso me identificar e pedir ajuda. Todo esse processo vem em busca de fortalecer os laços entre nós. Por outro lado, nós somos uma instituição da área da saúde, então também temos que formar os futuros profissionais com essa consciência de que o suicídio está presente entre nós, como sempre esteve, mas que as condições sociais estão fazendo dele talvez um resultado mais frequente. Não estamos falando de números frios, estamos falando de vida. E de como é importante olharmos para essas vidas. E como que essas vidas, elas não estão sozinhas, deslocadas, elas estão num feixe de relações. O tempo todo tem a sociedade ali influenciando nas questões. Quando a gente tem, por exemplo, o índice de 98% dos suicídios atrelados a distúrbios mentais, o quanto desses distúrbios mentais também não tem uma questão social por trás, de depressão, de síndrome de pânico, de bipolaridade, de como que as pressões do dia a dia, como que a maneira como nós somos cobrados o tempo inteiro, a ideia do tudo ao mesmo tempo agora, a ideia de que você tem que estar feliz o tempo inteiro, o quanto que isso não vai desencadear em muitas vezes doenças que mais à frente podem estar atreladas à questão do suicídio. O bate-papo mostrou a importância dos vínculos sociais, do contato entre as pessoas e do diálogo na prevenção do suicídio. Tem um teórico na sociologia que trabalhou a questão do suicídio, Durkheim, escreveu um livro com estatísticas gigantescas sobre a questão do suicídio, e ele trazia justamente essa ideia de como que o suicídio ele está atrelado às questões sociais, e ele falava de um conceito chamado solidariedade social, que é justamente essa ideia dos vínculos que unem o grupo, dos laços. E ele dizia que onde os laços, onde a solidariedade social fosse mais forte,
ou seja, onde os vínculos fossem mais fortes, ali a probabilidade de suicídio seria menor. Então, a gente tentar aplicar um pouco essa teoria na nossa prática. O quanto hoje nós temos solidariedade social, o quanto os vínculos são fortes, o quanto nós estamos individualistas, sem estabelecer diálogo com o outro, pensando só em nós mesmos, e o quanto que isso pode ser prejudicial. Há determinados assuntos que são tabu. A morte sempre foi um tabu, seja por suicídio ou não, sempre foi. É só você acompanhar a história da humanidade. Agora, nós precisamos quebrar esses tabus falando sobre morte, sobre suicídio. Agora, eu gostaria muito de lembrar que aqui nós não tivemos tempo, é que nós aqui falamos de suicídios diretos, né? Uma pessoa que dá um tiro, uma pessoa que pula do 8º andar, mas nós não falamos das pessoas alcoólicas. O álcool mata. O álcool é a maior causa de morte no mundo. Então, há o que Freud chama de um suicídio abrupto, a grosso modo, e do suicídio lento, das pessoas que se matam um pouco a cada dia. Então, eu acho que nós temos que falar, sim, dessas formas de suicídio, não é? Nós temos que falar sobre a morte, até porque só podemos falar sobre a morte porque estamos vivos. Então, não deixa de ser uma forma de celebrar a vida e alertar as pessoas que cuidem desse valor maior. Após o bate-papo, um momento para aliviar o estresse com uma sessão de sinoterapia com os cães Chico e Jujuba. A terapia assistida por animais é um projeto realizado no Centro de Terapia Oncológica de Petrópolis, que conta com a participação da ex-aluna de enfermagem da FMPFase, Priscila Muralha. Nossa, o pessoal saiu correndo atrás deles aqui dentro. E isso é muito gostoso, saber que tem várias formas da gente melhorar e a gente nem precisa às vezes ir muito longe. Às vezes uma coisa muito simples é mais do que o suficiente para poder trazer alegria para a gente. E você vê que todo mundo saiu do auditório contente, sorrindo, conversando sobre. Isso é muito importante, isso é muito legal. É um alívio do estresse, um alívio da ansiedade. Ainda mais no que a gente diz de dentro da graduação, a pessoa fica com uma sobrecarga muito grande. Então esse contato simples que a gente teve de alguns minutos, a gente já pode comprovar que o estresse já diminuiu e alguns hormônios, né, que trazem bem-estar, trazem uma sensação de alívio, aconteceu no organismo. E assim, o quanto isso é importante, né? Se a gente trata um paciente com depressão ou com ansiedade, esses transtornos, né, psicológicos, com a terapia assistida por animais, a gente tem resultados positivos no desenvolvimento dessa doença, né? Dessa sobrecarga que a pessoa acaba tendo perante a isso.